Muito bom dia a todos. Eu cumprimento o presidente do Tribunal de Contas do município, conselheiro César Colares, também o conselheiro Daniel Lavareda, que me fez esse convite, e cumprimento também os servidores do Tribunal de Contas, na pessoa do Rodrigo Cunha, diretor de gestão de pessoas, que me fez esse convite. Também cumprimento na pessoa do presidente as autoridades presentes e representadas. Bem, eu agradeço muito esse convite, que trata de um tema muito importante e num local que, como adiantou o conselheiro Daniel, tem uma significação também importante para mim, porque duas das pessoas que eu mais admiro e que foram mais decisivas na minha vida e com as quais eu aprendi, não teoricamente, mas pessoalmente, o que é a probidade, a integridade, a honestidade, participaram e trabalharam no Tribunal de Contas do Estado, que foi a minha avó, Eva Anderson Pinheiro, e o Benedito Nunes, que também foi conselheiro do Tribunal de Contas. Eu tive um contato muito intenso durante a minha adolescência e o começo da minha fase adulta com essas duas pessoas e tive um intercâmbio moral e intelectual muito fecundo e muito frutífero, de modo que esta casa, considerando o Tribunal de Contas em geral, tem uma significação muito importante para mim. E por isso me sinto particularmente contente e disse isso quando palestrei também no Tribunal de Contas do Estado. Essa reflexão terá duas partes. Num primeiro momento, eu gostaria de refletir sobre o que é a ética e qual é a relação da ética com o direito, da ética com a política, disso que nós podemos chamar de ética pública, de ética cívica, de ética política, que é a ética que nos concerne, já que nós não estamos tratando diretamente de uma ética pessoal, de uma ética privada ou de uma ética de um grupo social específico. E num segundo momento, eu gostaria de tratar das virtudes cardeais, das 4 virtudes cardeais legadas pela tradição clássica, tanto greco-romana quanto cristã. E isso porque, como eu vou explicar, a virtude é o conteúdo fundamental da ética. Quando nós falamos de ética, nós estamos falando das virtudes, e eu quero chegar nesse ponto para articular as virtudes cardeais com os princípios, deveres, impedimentos e direitos presentes no nosso Código de Ética do Tribunal de Contas. Bem, nós sabemos que a ética está no centro do debate público, do debate político, do debate social em geral. Quando nós sentamos para comer juntos e conversamos, nós estamos fazendo filosofia moral. Nós estamos debatendo sobre o comportamento, o nosso, das pessoas que nós gostamos ou desgostamos. Nós estamos avaliando, julgando e comentando os atos de quem chegou atrasado, de quem faltou ao trabalho, de quem contou uma mentira, de quem contou uma fofoca, de quem cometeu um crime leve ou grave, de quem cometeu um ilícito. E isso é ética. Ética é quando nós falamos da moral. Ética é a nossa reflexão sobre a moral. Todos nós somos seres morais porque agimos com base em certos princípios sociais, com base em certas normas de comportamento que são sociais, tradicionais, religiosas ou jurídicas, se estiverem presentes nas leis. E nós avaliamos e nós julgamos esses comportamentos para o bem ou para o mal, de forma justa ou injusta, com base nesses princípios. E todos nós sabemos que vivemos hoje em dia um tempo de crise moral. Um tempo em que as pessoas parecem não responder ao que é esperado delas nas suas funções específicas, nas suas funções de pai, de mãe, de filho, de primo, de sobrinho, de político, de professor, de médico, de advogado, de engenheiro, de cidadão. E quando alguém não desempenha a função que lhe cabe como um agente social, cuja função é baseada num conjunto de princípios, essa conduta é imoral. Ela não atende às regras esperadas para essa função. O que se espera de um pai, o que se espera de um advogado, o que se espera de um político, o que se espera de um engenheiro, o que se espera de um cidadão. Ou seja, todos nós, enquanto seres políticos, seres sociais, estamos interagindo com os outros a partir desses princípios que são avaliados para o bem ou para o mal, baseados nesses princípios. Esses princípios, a tradição filosófica chama de virtudes.
a ética, ela é a filosofia moral. A ética é uma invenção teórica e científica dos filósofos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles, que estuda o comportamento. Todos nós somos morais, mas nem todos temos reflexão ética. Ora, o propósito dessa palestra é que nós façamos uma reflexão ética, que nós paremos de agir e pensemos sobre a ação, sobre as motivações das nossas ações e sobre o que nós fazemos, como nós fazemos e por que nós fazemos. Isso aqui é ética, certo? Bem, nesse tempo em que nós nos encontramos de crise da moral, nós temos uma produção vertiginosa de crítica. Nós passamos a criticar. Então, a crise é acompanhada de crítica. Por quê? Porque a crítica é a avaliação, é buscar os critérios. Crise, em grego, significa uma cisão, uma ruptura. Olha, estamos em crise. Alguma coisa precisa ser decidida porque nós estamos num momento de divisão. Nós estamos em crise política no Brasil, por exemplo. Alguma coisa precisa acontecer e alguma coisa mudará. Não é possível continuar como estamos. Quando o nosso organismo está em crise, está doente, eu preciso criticá-lo, eu preciso entender quais são os motivos pelos quais ele está padecendo, porque ele está doente. Ora, a crítica é a busca pelos critérios. E esses critérios são exatamente as virtudes. Quais são as virtudes faltantes? E quando nós tratamos das virtudes, nós automaticamente tratamos dos vícios que as neutralizam. Então é como se nós pudéssemos dizer que para toda ação que nós realizamos, nós podemos ser viciosos, não é viciados, viciosos ou virtuosos. E claro que nós constantemente somos os dois, nós somos viciosos e virtuosos em várias dimensões, em vários aspectos a todo momento. Ninguém é perfeito, é absolutamente virtuoso. E por isso o título fala de aperfeiçoamento, já que a vida ética é uma vida de luta pelas virtudes, por conquistá-las e preservá-las na nossa vida, o que não é fácil diante dos desafios constantes e diários que a nossa vida tem, em todos os aspectos. Esse tempo de crise e de crítica e de busca pelos critérios é um tempo em que nós somos marcados por um clima de indignação, muitas vezes de revolta. E esse clima de indignação e de revolta muitas vezes nos leva a uma atitude farisaica, de dizer, que pena que os políticos são assim, que pena que os professores são assim, que os pais são assim, que as mães são assim, e que nós somos tão perfeitos e tão santos. Ou seja, muitas vezes existe uma atitude hipócrita e farisaica nos debates críticos sobre a ética de culpabilização dos outros. A culpa é do presidente, é do conselheiro, a culpa é do diretor, é do líder. A culpa sempre de outro, né? E por isso, esse clima de revolta e indignação muitas vezes não leva a nada. Fica apenas uma crítica vazia, né? Essa crítica vazia é acompanhada de um sentimento, muitas vezes, de descrença, de ceticismo, de derrotismo e de pessimismo. O Brasil é assim mesmo, o tribunal é assim mesmo, eu sou assim mesmo, nós não vamos mudar, não adianta, olha, a ética é muito bonita, mas não sai do papel, como foi dito pelo conselheiro Daniel. É para inglês ver, muito bonito, mas nós não temos uma confiança, nós não temos uma convicção e uma determinação que as coisas podem ser diferentes. Uma mudança que tem uma dimensão intelectual, porque eu passo a compreender diferentemente o problema, diferentemente a ação, e que tem uma consequência moral, porque essa compreensão diferente leva a uma ação diferente. Então a ética tem uma dupla dimensão, intelectual e moral. Bem, atualmente nós vivemos esse clima alvoroçado de crítica e de crise e que torna o Tribunal de Contas, de alguma forma, um protagonista da democracia brasileira. E eu me refiro não apenas ao Tribunal de Contas da União, mas também aos Tribunais de Contas do Estado e aos Tribunais de Contas dos municípios. Exatamente porque em 2014, de modo bastante
raro e mesmo pioneiro, o Tribunal de Contas da União rejeitou as contas da Presidente da República, que gerou posteriormente, como nós sabemos, e deflagrou o processo de impedimento. O que nos leva a crer que há uma franca expectativa do crescimento democrático, republicano e cidadão das Cortes de Contas nas suas funções constitucionais de controle externo, e que pode gerar um acréscimo, pode gerar um desenvolvimento significativo para a democracia e para a República Brasileira mais transparente, mais coerente, mais controlada, por assim dizer. Ora, um segundo aspecto que nos leva a perceber a importância dos tribunais de contas é a indignação, não vou dizer geral, mas generalizada, da recente decisão do Supremo Tribunal Federal de que o parecer prévio técnico das Cortes de Contas sejam meramente opinativos e não determinantes para tipificar políticos para a inelegibilidade da lei da ficha limpa. Isso revoltou, se não todos, já que nós não podemos falar em nome de todos, mas uma grande maioria, e de fato muitos se manifestaram contra essa decisão. Não só a Tricom, mas também o presidente deste Tribunal de Contas, conselheiro César Colares, mas também o presidente Luiz Cunha, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará, para referir apenas a duas autoridades locais, mas que está em consonância com uma indignação que nós podemos considerar de todos ou quase todos os tribunais de contas e da sociedade em geral, diante dessa neutralização do poder de controle externo dos tribunais. Isto porque nos parece que essa frustração, esse derrotismo, esse pessimismo, esse ceticismo em relação às mudanças e às transformações se dá diante de uma cultura da transgressão em que a impunidade parece ser institucionalizada, em que parece haver soluções institucionais para perpetuar a impunidade. É como se sempre houvesse um jeito, no sentido pejorativo, um jeito jurídico para driblar o controle externo, ou o controle interno, ou mesmo a persecução penal, ou mesmo a responsabilização dos gestores em geral. É como se nós tivéssemos o pessimismo de dizer, não, os políticos não serão responsabilizados, no fundo, no final não haverá responsabilização, eles poderão continuar fazendo e haverá soluções jurídicas para que as instituições não consigam controlar e não consigam efetivamente punir os que praticam ilícitos e crimes. Por isso, há uma grande descrença, não só na ética, mas também no direito, aqui entendido como uma instituição que traz limitações legais para a política. Nós temos uma visão, muitas vezes, maquiavélica da política, uma visão amoral da política, relativista da política, muitas vezes cínica da política, como sendo a afirmação inconteste de um poder além da ética e além do direito, em que o direito e a ética não são capazes de controlar a argúcia, a astúcia e a sabedoria, entre aspas, dos políticos que têm o poder de impor e, no fundo, permanecer como estão. Bem, diante desse quadro, há duas reações possíveis, que não são excludentes, mas, como eu vou defender, complementares. Há uma reação de tipo jurídico-político, que diz, o que nós precisamos é uma reforma jurídica, uma reforma política, de leis diferentes. Nós precisamos de emendas constitucionais, de resoluções, de portarias, de medidas normativas para regular esse problema da impunidade, da imoralidade, da malversação da coisa pública em geral. Ou seja, nós dizemos, falta justiça porque faltam leis justas. Falta justiça porque as leis não são boas. Essa é a primeira reação possível. E, portanto, nós temos que trabalhar para pensar as leis. Leis boas, leis justas. Primeiro ponto. Ou nós temos uma segunda reação possível, que é a reação que motiva esta reflexão de hoje.
uma reação ética, que apela para a consciência individual, em primeiro lugar, e para a consciência social e pública da sociedade, da cidade. E que diz, o que nós precisamos são homens justos. É claro que a relação entre leis justas e homens justas é uma relação íntima, é uma relação intrínseca. Porque homens justos tendem a viver e criar leis justas. E leis justas promovem, encorajam homens justos. Mas o fato é que há uma tendência de privilegiar a primeira forma de reação. Por quê? Porque, como vocês sabem, nós vivemos numa sociedade liberal, em que a ética foi subjetivada, privatizada e relativizada. Em que ética é considerada assunto subjetivo e depende do meu partido, depende da minha religião, depende da minha ética, depende da minha família. Ética não se discute. E, de fato, essa é uma questão filosófica séria, a questão do relativismo moral, como base das sociedades liberais, pluralistas, que toleram diferentes comportamentos morais. Esse não é o tema da palestra, mas esse aqui é um tema a ser debatido e a ser pensado. Mas eu não estou me referindo à ética privada, à ética pessoal. Eu estou me referindo a um núcleo de virtudes imprescindíveis para a ética pública, que é a ética da qual nós estamos tratando. Uma ética cidadã, uma ética jurídica, uma ética política, diante da qual ninguém pode dizer, não, mas eu não concordo com essa ética, porque a minha ética privada é contra... Olha, você não pode discordar da Constituição. E a Constituição, com você como cidadão, precisa seguir uma série de preceitos constitucionais que reverberam virtudes individuais, como a não discriminação. Você não pode ser racista. Não, mas é que a minha ética privada ela é racista mesmo. Você não tem esse direito. Bem, a sua consciência é inviolável. Você até pode pensar. Ninguém pode lhe punir por um pensamento. Mas você não vai poder usar a sua liberdade de expressão para publicar uma obra de tipo racista. Mesmo que a sua ética privada seja racista. Bem, esse é um problema que eu fecho parêntese, que isso exigiria uma outra palestra, um outro curso, uma outra reflexão. O que nós estamos tratando aqui é o seguinte, quais são as virtudes e qual é o comportamento ético esperado de servidores e de membros do Tribunal de Contas do município e de todos nós que estamos aqui presentes, também como convidados, refletindo sobre essa questão. Qual é a ética dos gestores públicos? Qual é a ética dos controladores dos gestores públicos? Ora, tanto há o privilégio nas leis, tanto há um certo legalismo, ou mesmo um positivismo que aposta a solução da crise ética nas leis, que há um processo de codificação da moral. Um processo chamado de deontologia profissional. O que significa isso? Cada profissão, cada ocupação passa a ter um código de ética próprio. Os advogados têm o seu código de ética, os médicos têm o seu código de ética, os engenheiros têm os seus códigos de ética, os pesquisadores universitários, como eu, têm os seus códigos de ética. O Tribunal de Contas do município tem o seu código de ética. Os servidores públicos federais têm o seu código de ética. Então, todo mundo agora vai ter sistemas de ética internos nas suas instituições e nos seus órgãos, quaisquer. Os psicólogos têm o seu código de ética, os antropólogos têm o seu código de ética. Então, todos os profissionais em geral, os arquitetos têm o seu código de ética, vão codificar a moral. Para quê? Por quê? Vão escrever num código de lei, num instrumento normativo, numa resolução, quais são essas virtudes e quais são esses comportamentos que se devem fazer e que se não devem fazer. Direitos, deveres, obrigações, vedações, princípios, uma comissão de ética, tá certo? E um processo de ética para avaliação desse comportamento. Esse processo é um processo chamado de deontologia profissional. E essa deontologia profissional normalmente tem dois aspectos básicos. Uma previsão geral sobre virtudes humanas fundamentais,
Por exemplo, a honestidade, a probidade, a integridade, a justiça. Bem, isso quem quer que você seja e o que quer que você faça está presente na sua ação. E, claro, previsões específicas para funcionários públicos, servidores públicos, administradores, controladores e assim por diante. Esse processo de deontologia profissional é um processo para tentar tornar o tema da ética um tema objetivo e uma questão universal. Dentro de uma instituição, todos têm que... Então, você tem um código de ética dos servidores e um código de ética dos membros. Ou seja, todos os membros dos servidores têm que obedecer a esse código de ética. Não se pode dizer... Também aceito mais um café, por favor. Não se pode dizer que não estou... Obrigado. Que não estou de acordo, que não concordo, que não pertenço a esse código de ética, porque uma vez que eu pertenço ao pacto político brasileiro, em última instância, e uma vez que eu pertenço a essa sociedade profissional, essa comunidade profissional, eu devo me integrar nela a partir desses preceitos. Então, ética não é um assunto meramente privado, e esses códigos de éticas tentam objetivar, tornar objetivo, concreto, escrito, certos comportamentos imprescindíveis. Você tem que ser ético. Você tem o dever de assimilar esses princípios na sua consciência e de agir em correspondência a eles. Isso é uma tentativa de superar um certo relativismo moral e um individualismo ético. E a consequência imediata desse processo é a judicialização dos conflitos morais. Judicialização não só no sentido de levar ao poder judiciário, mas também numa instância administrativa e numa instância de comissão de ética. Muito obrigado. Tratar desses assuntos. E daí a importância de a comissão de ética estar muito bem preparada do ponto de vista ético. Está muito bem, ter assimilado, ter entendido muito bem quais são os conflitos de interesse entre privados e públicos, por exemplo, que muitas vezes ocorrem, para poder estabelecer e equacionar e sindicar esses conflitos diários. Diários. Como eu disse, nós somos virtuosos e viciosos ao mesmo tempo. Então, se a ética está normatizada, se a ética está prevista nas leis, justiça será obedecer às leis. E, de fato, a concepção moderna de justiça, se nós pegarmos o filósofo norte-americano John Rawls, ele conceitua a justiça como obediência às leis. Ora, se justiça é obediência às leis têm que ser justas, né? Porque se você obedecer às leis injustas, você certamente não estará promovendo justiça. Se você obedecer às leis nazistas, você estará sendo justo? Provavelmente não, já que as leis nazistas não são justas do ponto de vista humano e do ponto de vista da razão humana. Então, esses preceitos integrados num código de ética se tornam preceitos de direito administrativo, cuja transgressão acarreta uma sanção. Ou seja, nós temos um processo de juridicização da ética. Porque agora você não apela mais à consciência. Você não dá apenas um conselho, uma exortação, uma admoestação moral e diz, puxa, põe a mão na consciência, não faça isso. Não, você responsabiliza, do ponto de vista administrativo, o infrator. Ou seja, a transgressão agora não é apenas uma transgressão moral, mas é uma transgressão jurídica, administrativa, e que pode ser, claro, uma transgressão civil e penal. Pode ser até um crime, em última instância. Né? Então você pode ter desde uma sanção ética no Conselho de Ética, até um processo administrativo, até um processo penal, de acordo com a gravidade do delito ou do inciso. Ora, isso normalmente é compreendido pelos analistas, pelos filósofos morais, como um grande esvaziamento moral. Tornar princípios éticos como a urbanidade, como a cordialidade,
como a civilidade, normas jurídicas previstas num código, é, no fundo, não confiar que as pessoas sejam urbanas, que as pessoas tenham um mínimo de civismo. Então, nós temos que articular a presença dessas virtudes ou desses comportamentos num código de ética e a importância de fazer isso no momento de crise com o preenchimento da consciência moral. Ou seja, o caminho agora tem que ser inverso. Se o código de ética assimila juridicamente esses princípios e essas virtudes, agora nós temos que preencher a consciência moral desses valores éticos que estão previstos no código. Então é um movimento de mão dupla. Ora, o princípio da moralidade administrativa, que é um princípio constitucional e, portanto, universal, precisa ser preenchido. O objetivo de um código de ética como esse é exatamente preencher o sentido da moralidade, isto é, prever regras e virtudes para o nosso comportamento, inclusive com uma possível sanção. No fundo, são desdobramentos lógicos do princípio da moralidade administrativa, ao lado dos outros princípios constitucionais, como a legalidade, a impessoalidade, a publicidade e a eficiência. Muito bem assimilados esses 5 princípios constitucionais, nós conseguimos entender, ao lado das funções precípuas do Tribunal de Contas, nós conseguimos entender todo o Código de Ética. Bem, dito isto, qual é a proposta da abordagem nesta segunda parte, que é uma parte mais prática, mais direta, mais para que a gente possa pensar o nosso comportamento cotidiano depois dessa introdução teórica, por assim dizer, para contextualizar o que nós estamos fazendo? A abordagem é articular a ética das normas com a ética das virtudes. Existem 2 grandes correntes na filosofia moral, na ética. A ética das virtudes e a ética das normas. Quando você age, você pode perguntar, por que eu agi assim? Você pode agir assim ou assado por obrigação. Olha, eu sou obrigado a agir assim, eu tenho ponto, eu tenho que chegar no horário. Senão eu vou ter uma sanção se eu me atrasar todos os dias. Por que você veio hoje para cá? Olha, eu sou obrigado a vir para cá. Eu tenho que marcar o ponto. Se eu for faltante, eu posso vir a ter uma sanção. Então, o temor à sanção, o temor à transgressão e a consequência da transgressão é uma ação por obrigação, é uma ação extrínseca, é uma ação com base numa motivação exterior, porque os outros querem, porque os outros fazem questão. Ou seja, a ética das normas é uma ética baseada na legalidade. É uma ética baseada na obediência às regras. Se amanhã não houvesse mais ponto, se mudasse a regra do ponto, todos atrasariam? Ora, não há mais a obrigatoriedade legal ou normativa da pontualidade. Então amanhã, ao meio-dia, ninguém chegou ainda. Bem, mas isso não tem nenhum sentido, quer dizer que todos são pontuais ou assíduos apenas pela necessidade de cumprir um protocolo exterior? Então é necessário consolidar a ética das normas. Vejam, eu não estou de maneira nenhuma neutralizando e diminuindo a importância do Código de Ética e a importância das sanções administrativas. Mas o que eu estou dizendo é que as virtudes previstas no Código de Ética não sairão do papel e continuarão sendo para inglês ver, como foi dito ainda há pouco, se elas não forem acompanhadas de um convencimento pessoal, de uma persuasão moral, individual, da importância dessa ação para a função institucional, para a vida profissional de cada qual e para a vida do órgão e da sociedade. Em última instância, para a justiça social, para o bem comum, para o interesse público. A partir do momento que nós nos esquecemos disso, nós pensamos que a nossa ação não muda nada. Bem, se não muda nada, há um problema aqui. Um problema ético.
de um funcionário sem função, de um funcionário inútil, que está, então, gastando o dinheiro público. Tá certo? Que impede a destinação dessa verba, então, ou para algo que precisa no próprio órgão, ou para algo que precisa de outro órgão. Então, é um problema de orçamento, é um problema de organização das contas. Então, a ética das virtudes trabalha exatamente com isso que os gregos chamavam de excelências morais, de perfeições morais, baseadas na natureza humana. A ideia de um caráter ético, de um conjunto de ações que conformam um caráter e que dão robustez e solidez à ação humana com base numa motivação moral interior, baseada na consciência e não apenas com base na motivação institucional normativa exterior. Ou seja, uma ação por convicção. O que eu gostaria de propor é que a ação por obrigação do Código de Ética seja baseada numa convicção moral. Eu gostaria que essa reflexão nos levasse a uma convicção da necessidade de nós sermos éticos. O que significa isso? Que nós sejamos temperantes, corajosos, prudentes e justos. Porque desde Platão se organiza o conjunto das virtudes a partir das 4 virtudes, que a partir de Santo Ambrósio ficaram conhecidas como virtudes cardeais. O que são as virtudes cardeais que estão presentes no nosso Código de Ética, na nossa cartilha, de forma explícita, não com esse nome. E por isso eu vou mostrar onde e como aparecem as virtudes cardeais no nosso Código de Ética, que é o objeto da nossa comemoração de hoje. Ora, as virtudes cardeais são virtudes essenciais, são virtudes fundamentais que fundamentam todas as outras. São como que os pontos de orientação da geografia moral. Norte, sul, leste, oeste. Prudência, temperança, fortaleza e justiça. A todo momento nós estamos mobilizando as nossas capacidades morais de sermos temperantes, corajosos, prudentes e justos. Bem, essa primeira construção remonta a Platão, na República, que é um dos primeiros e mais importantes livros de filosofia moral da nossa tradição, e é baseado numa psicologia humana, em que a alma tem 3 partes. O baixo ventre, entre as genitálias e o abdômen, o peito, a cabeça, e uma 4ª parte, que seria uma coroa, que é a justiça. Então, a temperança seria o autocontrole e o autodomínio dos desejos da cama e da mesa. Por isso, o baixo ventre está entre as genitálias e o estômago. Baixo ventre é o abdômen. Então, a temperança é o autodomínio, que é pensada também como sendo a virtude do controle das atrações do poder, do dinheiro e do prazer. E eu já vou articular para explicar como a temperança está presente nas nossas atitudes diárias e no nosso código de ética diário. Né? Ética todos os dias, como diz a nossa cartilha. A fortaleza ou coragem é essa virtude intermediária que faz como que a intermediação entre as paixões, os desejos, os instintos baixos e a razão, construindo afetos, sentimentos, sensações nobres. Ora, afetos nobres, sensações nobres, emoções nobres, são emoções que nos ajudam a que a razão domine as paixões. Nós não temos apenas paixões baixas e razões. Nós temos também essa honra, essa dignidade, essa fortaleza, que é o peito, que é a intermediação entre o abdômen e a cabeça. Bem, a cabeça, obviamente, é a razão. E a razão prática chama-se prudência. Sabedoria prática. Nós temos que ser prudente, que é uma palavra, aliás, que aparece várias vezes no nosso código de ética. E, por fim, nós temos a virtude cardeal da justiça. A justiça coroa todas as virtudes, as integra num todo harmônico, e é a virtude da convivência, é a virtude da
a cada um que lhe pertence. É a virtude de ser probo, honesto, reto, limpo com os outros. Conosco mesmos, mas também com os outros. Ora, se nós tivermos membros e servidores virtuosos, isto é, temperantes, corajosos, prudentes e justos, todo o clima institucional é renovado. Os filósofos percebem, então, que a virtude, assim como o vício, se propaga de modo epidêmico, se propaga de modo mimético, imitativo. Nós chegamos num órgão, numa instituição, e passamos a agir como os outros agem. Nós passamos a nos adaptar e a assimilar o comportamento dos outros. Se tiver um comportamento geral vicioso, nós seremos viciosos, porque nós achamos que é assim que nós vamos nos integrar. Mas se nós tivermos um comportamento geral virtuoso, nós vamos nos encorajar e nos entusiasmar para mudar o clima. Ora, Aristóteles percebe que o homem virtuoso é um líder. O homem virtuoso arrasta com o seu exemplo, em primeiro lugar, mas com os seus argumentos, em segundo lugar, os outros. Os outros o acompanham. E você se torna, como homem virtuoso, um líder, porque você se torna uma referência, um modelo. Eu comecei falando de duas pessoas que na minha vida tiveram o papel de liderança moral. A minha avó Eva Anderson Pinheiro e o meu mestre filosófico Benedito Nunes. Muito mais do que eles disseram, e eu tive um grande intercâmbio também, nos últimos 5 anos ou 7 anos da vida de cada qual, né, quando eu tomei consciência que eram pessoas sábias e que tinham muito a me ensinar. Inclusive conheço bastante do Tribunal de Contas por essa amizade estreita com a minha avó e com o Benedito Nunes, que me contavam bastante do seu cotidiano. Eu tenho uma certa noção também por isso, de como funciona. Que são líderes, e que eram líderes na universidade, onde o Benedito Nunes também trabalhava, no Tribunal de Contas, onde ela trabalhava. Então, líderes de várias dimensões. Claro, alguns líderes são líderes gerais, são líderes sociais, outros são líderes na família. Mas o fato é que Aristóteles percebe que os homens virtuosos são modelos. E quando nós pensamos em impasses, em dilemas morais, nós pensamos como os homens virtuosos reagiriam a essa questão. Como decidiria aquele homem que é sábio e cuja sabedoria eu reconheço. Isto porque nós temos sempre um trabalho em equipe. Por isso, a nossa virtude particular repercute em todo o órgão. Nós não podemos dizer, olha, é o seguinte, eu não estou nem um pouco preocupado com ética, eu não estou nem um pouco preocupado com a virtude, eu vou aqui só fazer meu trabalho. Olha, isso não é possível, a não ser que seu trabalho seja só para você. Isso não é possível numa dimensão de um trabalho público. Num trabalho que, em última instância, tem o cidadão como seu destinatário. Tem o bem comum, a justiça, o interesse público como seu destinatário. Nós temos a impressão sempre de que lidamos com papel, com contas, com números, de forma burocrática, de forma fria. Não, o que eu estou fazendo aqui não é nada, é só um papelzinho que eu tenho que assinar aqui, fazer essa conta, fazer tenho que ir lá visitar a obra, mas não, no fundo, em última instância, esse trabalho do Tribunal de Contas, considerando essa dimensão que eu falei no começo, dessa importância democrática, republicana, do controle externo, exige uma perfeição ética. Ora, a perfeição ética não é a perfeição matemática, porque nós somos imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos. Mas é a vontade deliberada e mesmo obstinada de aperfeiçoar. Por isso eu intitulei essa palestra Ética para o Aperfeiçoamento. Ética não é utopia, ética não é um ideal inalcançável, mas é algo baseado em ações concretas. E aqui eu entro na segunda parte da palestra para tratar dessas ações concretas, práticas, cotidianas, que nós enfrentamos diariamente no nosso ambiente de trabalho, na nossa ocupação profissional. Usando essa psicologia moral de Platão, de que a alma tem 3 partes e uma coroa, o abdômen, o peito e a cabeça, eu vou tratar dessas 4 virtudes cardeais, articulando-as com preceitos do Código de Ética. A primeira virtude cardeal é a primeira virtude que a criança aprende quando começa a entender um pouquinho as coisas.
A criança pode não ter fortaleza, pode não ter prudência e muito menos justiça. Mas a criança começa a ter temperança. O que é temperança? É submeter as paixões à razão para realizar uma missão qualquer. Nós temos apetites, nós temos desejos, nós temos instintos, que Platão considerava baixos, porque os animais também têm esses instintos de permanecer vivos, portanto nós temos o desejo de comer, nós temos fome, e de perpetuar a espécie, e por isso nós temos o desejo erótico de reprodução, que Platão chamava, e esses desejos são acompanhados de prazer. Por isso Platão falava dos prazeres da mesa e da cama. Ora, esses prazeres podem nos escravizar, Platão reconhece. Nós podemos ser servos desses apetites baixos. E isso pode desorganizar por completo a nossa psicologia moral. Nós podemos nos tornar, ao invés de sermos senhores, donos da nossa vontade e da nossa atitude, escravos desses prazeres e não conseguimos dominar esses prazeres. Vejam que isso pode ser uma coisa grave, complexa, ou uma coisa boba. Eu posso simplesmente me viciar em café e ser intemperante porque eu não consigo passar 1 hora trabalhando direto, preciso ir tomar café. O que vai me levar, é claro, muitas vezes ao banheiro. E no dia que não tem café, eu não trabalho. Ora, isso é intemperança? Isso vai atentar contra a minha eficiência, contra a minha diligência? Então, a temperança ou autodomínio é sermos senhores de nós mesmos. É sermos líderes de nós mesmos. Então, é não nos rendermos às tentações, por assim dizer, entre aspas, do poder, do dinheiro, que não deixa de ser uma forma de poder, e do prazer. Ora, muitos preceitos do nosso código de ética são preceitos em que há uma possível contradição entre o interesse público e o interesse privado. Em que nós podemos ou não repassar informações sigilosas, em que nós podemos ou não trocar favores, em que nós podemos ou não conceder favores escusos. E isso em troca de um cargo político, em troca de uma propina, de um suborno mesmo, de um dinheiro, ou em troca de um status, de honra, porque nós não controlamos esse nosso apetite, esse nosso desejo, que é natural do poder, do dinheiro e do prazer em geral. Nós podemos aceitar bombons. Veja, aparentemente isso não tem nada demais, aparentemente, mas o nosso código de ética veda expressamente a percepção ou recebimento de favores, de prêmios ou de presentes de qualquer natureza. Porque, obviamente, isso não seria. Ora, a temperança nos impede de tratar a nossa profissão como carreirismo, como uma escada de promoção social. Por que a temperança nos impede esse carreirismo que também é expressamente vedado? Ora, porque nós temos o desejo de poder. E esse poder nos dá prestígio, nos dá dinheiro, nos dá prazer, o prazer de ser admirado, o prazer de ser aplaudido. Então, nós vamos e cavamos. Nós podemos ser intemperantes numa conivência culposa com a intemperança alheia, com a influência dos poderosos. E por isso o contexto da hierarquia, embora eu vá falar disso na próxima virtude, a necessidade de não corroborar com ilícitos praticados pelos superiores. E isso aqui, o código de ética exige uma outra virtude, que é a da coragem, da fortaleza. Ele diz não ter temor, isto é, ser corajoso de representar e denunciar, mesmo que seja hierárquico, porque senão você vai ter o vício da pusilanimidade ou da covardia. Mas eu vou tratar dessa virtude em seguida. Ora, a temperança significa que nós não podemos ter uma vida dupla, uma vida dentro e outra fora. Não ter uma vida profissional, como funcionário, servidor público, e outra vida pessoal, mas buscar uma integridade, uma honestidade e uma probidade. É algo que eu vou referir também na última virtude, que é a virtude da inveja. Ora,
se nós estamos falando desse desejo de dominação, desse desejo de poder, os chefes, isto é, aqueles que exercem um cargo de hierarquicamente superior, de domínio, de mando, de ordem, têm que ser líderes. Eles têm que aprender a dirigir e não a reprimir. Eles têm que basear o seu poder na autoridade, no sentido legítimo do termo e não na repressão. Ora, a articulação entre hierarquia e subordinação não pode cair em dois excessos: o excesso do autoritarismo e o excesso do permissivismo. Então, a temperança é a moderação, é o comedimento, é a razoabilidade das nossas ações. O Código de Ética fala, por exemplo, de sensatez. Isso é a temperança. A temperança está ligada a todos os princípios básicos do nosso trabalho, como assiduidade, pontualidade, diligência, laboriosidade, eficiência. Ora, o temperante é alguém que consegue controlar o seu cansaço, por exemplo. Olha, hoje eu não vou trabalhar porque eu dormi mal à noite. Hoje eu vou chegar 2 horas atrasado porque eu tive um encontro no dia anterior, eu tive um aniversário no dia anterior e eu estou um pouco cansado. Então eu vou chegar 2 horas depois. Eu não consegui domar o meu sono. Olha, hoje teve um café da manhã festivo, eu vou chegar 3 horas atrasado porque eu estou aqui aproveitando esse desejo da mesa. Então, a temperança tem a ver com a superação do vício do comodismo, da inércia, da passividade, em nome da virtude da iniciativa, da proatividade. Nós todos podemos e devemos ser protagonistas, seja qual for a nossa atividade. O Código de Ética exige uma conduta diligente, proativa e eficiente de todos. É claro que algumas funções não tem muito para onde subir, não tem muito o que fazer, é verdade. Mas mesmo assim, você não pode permitir que a inércia o torne um comodista e, em última instância, um preguiçoso. A palavra aqui empregada no sentido técnico da ética. Quando nós tratamos de virtudes, nós temos que tratar também dos vícios. Ora, se você não tem a virtude da laboriosidade, você tem o vício da preguiça, da inércia, da passividade, do comodismo, da resignação, da poltronaria. O vício da poltronaria é se reclinar confortavelmente na cadeira e descansar para evitar a fadiga. Olha, isso é um vício. Olha, eu vou torcer para que não chegue nada hoje, para que eu possa aqui comodamente, simplesmente permitir o transcurso do tempo do meu trabalho e voltar. Isso é claramente um vício. Todas as virtudes relativas à ordem e à disciplina no ambiente de trabalho estão ligadas à temperança. A organização material da mesa, dos papéis, a eficiência na comunicação, isso está ligado também à temperança. Bem, a segunda virtude cardeal é a virtude da fortaleza, ou a virtude da coragem, que Aristóteles explica como ponto intermediário e o equilíbrio ótimo, harmônico, entre dois excessos. Na verdade, um excesso e um déficit. O excesso dessa atitude é a audácia, a temeridade. E o vício, como deficiência, é a covardia, ou pusilanimidade. Nesse caso da fortaleza, trata-se de uma virtude cujo autodomínio é a resistência às imposições exteriores. Vejam que as cardeais, como eu falei, nós temos as coordenadas norte, sul, leste, oeste, nós temos o nordeste, o sudeste, o sudoeste e o noroeste. Ou seja, nós temos a associação entre temperança e fortaleza, entre justiça e prudência, entre prudência e fortaleza e assim por diante. Então, pode parecer que eu me repito, mas os filósofos também se repetem nesse sentido, porque percebem que são faculdades da alma que realizam ações articuladas e relacionadas. Ora, a força de vontade é a fortaleza, é um senhorio de si, é não se deixar influenciar por tendências corruptoras de fora. É não dizer, todos fazem, eu vou fazer. Olha, essa pressão é o chefe que está pedindo, é o diretor, é o coordenador do órgão, da função, da atividade. Não,
o principal preceito no Código de Ética que evidencia a necessidade da virtude da fortaleza é o destemor em representar, mesmo que sejam superiores hierárquicos que estejam realizando os malfeitos ou tergiversações em geral. Então, denunciar. E isso o Código de Ética diz claramente, isso é necessário um destemor, isso é necessário coragem. Isso é necessário, não é audácia. A audácia é uma representação claramente infundada, graciosa. Uma representação sem fundamento nenhum. Uma representação que pode, inclusive, ser para prejudicar alguém. Mas não é falta de virtude ter coerência, consistência e preservar essa atitude. Então, a virtude da fortaleza exige uma consciência do rumo e da missão institucional, que é algo que o Código também repete várias vezes. Ter consciência da missão institucional, ter consciência de que se trata do bem público, do interesse público, de que se trata de uma missão nobre na sociedade. Mesmo que seja uma atividade meio, nós tendemos a desvalorizar as atividades meio em proveito exclusivo das atividades fim, dizendo, não, mas o que importa é quem está lá na ponta da lança, quem está lá realmente. Né? Então, seria um trabalho exclusivo dos conselheiros. Não, todos têm aqui um papel importante. Uma organização é um corpo interdependente de órgãos interligados, cuja saúde geral do corpo depende da saúde particular de cada órgão. Os conselheiros que estão no topo da pirâmide, da hierarquia funcional e finalística do órgão, precisam de todo o conjunto de funcionários que os servem, que os auxiliam. Então, manter o rumo a qualquer tipo de pressões. E todos somos pressionados a todos os momentos por várias chantagens, várias tentações, por assim dizer, que nós enfrentamos. Não preocupar-se com o que vão dizer, não preocupar-se com a perda da função, não preocupar-se com as fofocas, mas ter valentia, audácia, perseverança. Ora, a fortaleza também está ligada à discrição, a não se exibir, não usar, por exemplo, as redes sociais, isso é uma coisa prevista também no Código de Ética, a intranet e as redes sociais em geral, para se promover e para ostentar certas virtudes. Bem, agora nós chegamos nas duas virtudes principais. Se as duas primeiras virtudes, a da temperança, que modera o nosso baixo ventre, que modera o nosso abdômen, e a fortaleza, que fortifica o nosso peito, a nossa coragem, parecem não tão importantes ou não tão presentes, certamente as virtudes da prudência e da justiça são virtudes com as quais nós estamos lidando diariamente. E todos, sem nenhuma exceção, todos os dispositivos do nosso Código de Ética prevêem mandamentos de justiça e de prudência. Comecemos pela prudência. O que é a prudência? A prudência é a sabedoria prática, é a razão aplicada, é a virtude da nossa tomada de decisão, da nossa deliberação. Ela é uma virtude que tem uma dimensão intelectual, de reflexão, de pensamento, mas que tem uma dimensão intrinsecamente moral, porque essa reflexão é para uma tomada de decisão. Então, ela é uma virtude intelectual e moral, porque a reflexão é para a decisão. Não é uma reflexão teórica apenas para conhecer. É uma reflexão que começa teórica para agir. Tá certo? Então, nós todos tomamos decisões a todos os momentos. Essas decisões têm que ser boas. Ora, a qualidade das decisões boas é a qualidade da prudência. As decisões boas são as decisões prudentes. E aqui nós temos uma distinção importante no campo da ética e da filosofia moral, que é entre técnica e ética. Ora, todos nós precisamos ter competência profissional. E temos que tomar decisões
técnicas. E isso é um mandamento ético, inclusive. Isto é, nós temos que ter competência profissional para acertar qual é o melhor meio para alcançar determinado fim. Então, auxiliares, analistas, servidores em geral, todos têm uma competência profissional. E essa é uma corte técnica. Em tese, o Tribunal de Contas presta um auxílio imprescindível à sociedade na medida em que julga as contas do ponto de vista técnico, contábil, orçamentário, fiscal. Bem, mas a nossa atitude jamais é meramente técnica, ela também é ética. E por isso se diz claramente no começo dos dispositivos preliminares ainda do Código que a nossa ação não pode ser apenas baseada na legalidade e na eficiência do ponto de vista utilitário e técnico, mas também levando em consideração a finalidade, a moralidade e a prudência nas decisões. E a prudência é exatamente o que nos permite compreender o caso concreto, compreender a conjuntura e a situação particular a que nós estamos voltados. É muito fácil nós subsumirmos essa situação particular num conjunto universal qualquer de regras e nos desincumbirmos da necessidade, do desafio de pensar a conjuntura e as particularidades, as contingências desse caso concreto. Pois o homem prudente sabe que nunca há dois casos iguais. Nunca há dois casos iguais porque as pessoas são diferentes, porque as situações são diferentes, porque as motivações são diferentes. Então, a prudência nos exige compilar e analisar os dados, evitar juízos temerários e preconceituosos, que é algo que o Código de Ética reforça. Nós temos uma tendência ao automatismo na hora de julgar, de classificar as pessoas, de categorizar, dizer, não, essa pessoa é daquele tipo ali, e dizemos o tipo e pronto. Isso é totalmente imprudente. Isso é totalmente imprudente porque eu não parei para analisar aquela pessoa, aquele caso específico. A prudência nos lembra e nos relembra a todo momento a natureza e a missão da instituição. Ela é importante para que nós nos lembremos a todo momento essas missões institucionais. E repito, nós seremos tanto mais virtuosos quanto mais estivermos convencidos da nobreza e da dignidade da nossa missão. E seremos tanto mais viciosos quanto menos persuadimos estivermos dessa função. Se nós acharmos que a nossa atividade profissional é inútil, que ela é despicienda, dispensável, não precisa, poderia não ter, é claro que nós não vamos contribuir do ponto de vista local com a nossa função e do ponto de vista social com a missão institucional do órgão como um todo. Então, a prudência também está ligada à previdência. A previdência é exatamente a capacidade de prever e antecipar o futuro com base na nossa experiência. A virtude da prudência é uma virtude muito ligada à experiência. E por isso, e essa aqui é uma contribuição da ética cristã, inclusive a essa classificação, a prudência tem uma dimensão de humildade. A prudência tem uma dimensão de aconselhamento. Se você for um vaidoso, um pavão vaidoso, não, eu não peço conselho, eu não pergunto nada, porque pode parecer então que eu não sei. Eu estou sendo imprudente, porque eu não estou recorrendo à sabedoria dos mais experimentados, dos mais experientes, daqueles que podem me auxiliar com os seus conselhos. Ou seja, o homem sábio julga não com base apenas na sua experiência, mas também com base na experiência dos outros, se ele for sábio. Então, julgar os prós e os contras, né, e decidir entre as soluções alternativas. Ora, se eu disse que em momentos de crise e de crítica surge a necessidade de pensar os critérios, o nosso Código de Ética, que apenas repete a nossa Constituição, trata claramente qual é o critério prudencial que deve nortear todas as nossas decisões. Bem, todas as nossas decisões devem ser baseadas na finalidade precípua do órgão, que é o interesse público. Então, nós temos, e o Código prevê muitas possibilidades desse tipo de conflito entre interesse público e privado, entre o bem comum e o bem privado. É claro que deve prevalecer o interesse público, o bem comum.
Ora, a prudência está ligada também à comunicação. Isto é muito importante, porque isto é um dos temas centrais da atual teoria da administração pública, a noção de accountability, de transparência, de publicidade e de comunicação, que significa não apenas publicar tudo, mas traduzir os dados, muitas vezes técnicos e herméticos, das contas públicas, do orçamento fiscal em geral, para a população, para a sociedade. E por isso o Código de Ética fala muitas vezes da necessidade de encontrar um ponto de interseção e de comunicação com o jurisdicionado, com as entidades controladas e investigadas, nas auditorias, com os órgãos com os quais o tribunal se relaciona, e comunicação interna, com os colegas, com os superiores, com os inferiores hierárquicos, para que haja esse intercâmbio de experiências. A prudência também, como virtude intelectual, trata de reconhecer esses grandes princípios morais que podem parecer um pouco abstratos, mas que figuram no nosso código como honestidade, integridade, como probidade, retidão, etc. Bem, por fim, essa provavelmente é a virtude mais importante, porque se você tiver a virtude da temperança, a virtude da fortaleza, a virtude da prudência e não for justo, você não é virtuoso. Porque a justiça é dar a cada um o que é seu, dar a cada um o que lhe é de direito. A justiça é a virtude interpessoal, é a virtude social por excelência. É a virtude com que nós tratamos os outros de modo adequado. Então, o objetivo da justiça, naturalmente, é o bem comum e a preservação da dignidade da pessoa humana. Então, nós temos que considerar a dignidade da pessoa humana em todos os nossos atos. Por isso é vedado a servidores e membros do Tribunal de Contas pertencer a uma instituição que não promova a dignidade da pessoa humana. A justiça está ligada a uma certa perfeição pessoal, a dar da melhor forma possível a cada um que lhe é de direito, a dar tudo de si. Então a justiça é uma virtude que nos leva a desenvolver a nossa capacidade laboral, a nossa capacidade pessoal, para servir os outros. A justiça é uma virtude de serviço. A justiça significa servir aos outros. Ora, nós temos um inflacionamento radical do discurso de direitos. Eu tenho direitos, respeito os meus direitos. Claro, sem dúvida isso é importante, mas tem uma contrapartida. Porque para todo direito tem um dever. Se eu tenho um direito é porque alguém me deve. E do ponto de vista ético, todos me devem. Os outros me devem. Ora, se os meus direitos forem respeitados pelos outros, é sinal que os outros são justos. Por isso, todos aqui que trabalham no âmbito do controle, em todos os órgãos do Tribunal de Contas, em geral, são servidores públicos nesse sentido ético, que têm que ter consciência que serão justos se estiverem a serviço dos outros, praticando uma virtude aqui indissociável da justiça, que é a virtude da cidadania. O que é a cidadania? Outra palavra muitas vezes esvaziada. Cidadania é a pertença à cidade. É a pertença ética à cidade. É a participação republicana com base numa consciência cívica de que eu pertenço à cidade, tenho direitos por pertencer à cidade, mas tenho deveres e obrigações para com a cidade. Então, todos os nossos atos, do modo como nós dirigimos o carro, respeitando ou não o Código de Trânsito brasileiro. Mas vejam, isso é um excelente exemplo. O estacionamento, o modo como nós dirigimos, é um excelente exemplo para nós verificarmos se a nossa ação é baseada em motivação jurídico-política, é uma ação por obrigação, ou se é uma ação por convicção e por retidão moral. Ou seja, se há um controle normativo, um pardal, uma arara ou um agente de trânsito, nós respeitamos as leis. Mas se não há, nós as descumprimos. Isto quer dizer que elas não têm nenhum valor ético para nós. Isto quer dizer, então, que um membro ou um servidor, eu estou me referindo em geral a todos nesta palestra, não está controlado por uma câmera ou por um outro servidor, ele vai fazer algo errado? Não, isso é claramente antiético. Então, a sinceridade, a veracidade são virtudes típicas da justiça. E isso é importante, porque como diz a nossa cartilha, que está sendo lançada hoje, isso gera um clima de confiança
mútua e recíproca no ambiente de trabalho, que vai consolidando um ambiente de trabalho ético nesse sentido. A justiça, sendo uma virtude interpessoal, intersubjetiva, ela se baseia naquelas características da urbanidade, da convivência, da cordialidade, do coleguismo, que exige uma boa dose de bom humor, de alegria, de empatia. Ora, é injusto ter atitudes de antipatia, né? Por outro lado, vejam, a prudência em aplicar esse preceito. Nenhum tipo de relação de familiaridade, de intromissão e de indiscrição com o colega. Isso já não seria coleguismo, isso não seria convivência, isso seria absolutamente injusto e incabível. Então, manter a formalidade, manter o trato na linguagem, manter a boa vestimenta, isso tudo, o pudor, o respeito, o zelo, isso tudo todo é o campo semântico ligado à virtude da justiça prevista no nosso Código de Ética. A justiça está ligada, em geral, ao zelo pela coisa pública, que deve ser incondicional. Um aspecto da justiça muito repisado e reforçado no Código de Ética é a imparcialidade e a impessoalidade. E, portanto, a necessidade da declinação por impedimento ou suspeição em casos em que eu não estaria sendo imparcial ou impessoal. A independência, a isenção profissional, né, principalmente na elaboração de pareceres técnicos, de juízos técnicos. Olha, eu não sei se é isso que o prefeito quer, se os deputados querem, se o conselheiro quer, se o chefe quer. É isso que minha consciência diz, e eu tenho que ser justo com essa minha capacidade intelectual. Sem favoritismo, sem predisposição, sem preconceito, no tratamento com os outros, em nome de um princípio básico da justiça, que é o da isonomia, que é o da igualdade. Nós não podemos privilegiar e favorecer, porque é da minha família, porque é meu amigo, porque é do meu partido, da minha religião. Tudo com base em cortesia, respeito e consideração pelos outros caracteriza a justiça. Ora, a justiça como equidade está ligada também à remuneração, ao desenvolvimento profissional, ao treinamento constante, eficiente e dinâmico. Então, é justo sempre dar mais de si, sempre ir além, com base no princípio da eficiência, por exemplo, a que eu já me referi. Então, para concluir, eu termino fazendo uma distinção básica entre temperamento e caráter. Né? Nós tendemos a dizer que são coisas do meu caráter. Na verdade, são coisas da nossa falta de caráter. O fato de você ter um temperamento específico não quer dizer que você não possa superar os seus vícios temperamentais, de temperamento, que muitas vezes são inatos, por um caráter forte, por um caráter virtuoso. Então, existe muitas vezes uma luta interna entre o temperamento e o caráter. Muitas pessoas têm um vício de fofoca, de indiscrição, de curiosidade, e não conseguem conter isso. Dizem, não, são coisas do meu caráter, são coisas do meu temperamento, é assim que eu sou. Mas você não deveria ser assim, você não pode ser assim. Então, a ética é uma tentativa de domar, podar e controlar o temperamento na formação de um caráter sólido. E por isso, a ética ela é um processo de aperfeiçoamento. O título da palestra, Ética para o Aperfeiçoamento do Controle Externo, pressupõe que o controle externo, o aperfeiçoamento institucional, depende do aperfeiçoamento moral individual de cada membro ou servidor que pertence a esse processo. E isso é uma luta constante, isso depende de uma motivação pessoal. Nós não podemos considerar isso como um ideal utópico, inatingível. Nós temos que, ao invés de culpar os outros, procurar a trave no nosso olho. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades e expandir a nossa capacidade, tanto técnica, isto é, a nossa capacidade profissional, com diligência, com laboriosidade, mas também a nossa capacidade ética, de ter cada vez mais virtudes, mais competência moral nesse sentido. Por fim, eu concluo com um aspecto sobressalente em todo o Código de Ética e toda a cartilha de boas maneiras proposta hoje pela Corregedoria a vocês, que é a unidade profissional e pessoal.
As virtudes a que se refere o Código de Ética, por exemplo, da integridade, dignidade, respeito, decoro. A gente lê isso, isso não diz nada, são palavras vazias, abstratas, sei lá o que é dignidade, integridade, decoro. E a gente nem para refletir. Bem, os filósofos morais refletem sobre essas coisas. Esse é o nosso trabalho, digamos assim. E isso tem um significado objetivo. Isso não é relativo. A unidade de vida profissional e pessoal é exatamente a harmonização das práticas pessoais com os valores institucionais, sabendo que eu sempre represento a instituição. Ora, eu como professor universitário, de algum modo, transmito uma imagem da Universidade Federal do Pará, que é a instituição a que eu pertenço. Eu sou servidor público federal. Eu não posso ter uma atitude aqui absolutamente incondizente com um professor e um pesquisador acadêmico. Eu preciso ter consciência que mesmo, e eu não estou aqui pela universidade, diretamente, digamos assim, não estou dando uma aula da universidade ou na universidade, então, mas mesmo assim, nessa atividade profissional pessoal, por assim dizer, eu continuo tendo que preservar uma conduta ilibada. E o Código de Ética diz mais, uma conduta ilibada na vida social. Vejam que isso é exatamente para não romper. Tudo isso que eu disse vale para a nossa vida pessoal. E aí a gente pode pensar, isso é moralismo, isso é catequese, isso é sermão, a vida pessoal sou eu que decido, sou eu que escolho. É verdade, você tem total liberdade na sua vida pessoal, mas como membro ou servidor desta corte, você precisa ter consciência que a sua dignidade está ligada à dignidade da corte. Muito obrigado.